Deus nosso Pai, te louvamos por estarmos aqui reunidos, pedimos que agora nos fales pela ministração da Tua Palavra, Senhor, e sempre, Senhor, inclina os nossos corações para ouvir, para entender e para praticar a Tua Palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos guia na Tua vontade, e que o Teu nome seja sempre glorificado de todas as formas pelo nosso viver para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós estamos agradecidos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 10, versículos do 8 ao 11. Êxodo, capítulo 10, versículos do 8 ao 11. Nós vamos falar hoje sobre igreja, uma comunidade de adoradores. Igreja, uma comunidade de adoradores. Eu vou ler esse texto para os irmãos, mas eu só vou me referir a ele no final da nossa mensagem. Êxodo 10, do 8 ao 11, diz assim: Por isso Moisés e Arão foram levados outra vez ao faraó, e ele lhes disse: Ide cultuai o Senhor vosso Deus, mas quem irá? Moisés respondeu: Temos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, sim, temos de ir com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então o faraó disse: Esteja mesmo o Senhor convosco, se eu vos deixarei com vossas crianças. Sem dúvida as vossas intenções não são boas. Não será assim. Vós os homens podeis ir cultuar o Senhor, pois foi isso que pedistes. E eles foram expulsos da presença do faraó. Os irmãos podem sentar. Muito bem. Na semana passada, nós iniciamos alguns estudos, algumas meditações sobre igreja. E nós falamos na semana passada, usando o capítulo 20 de Atos, sobre a igreja de Deus. E nós consideramos, na semana passada, que uma verdadeira igreja de Deus tinha 4 características. Primeiro, tem uma liderança instruída na palavra de Deus. Nós vimos que Paulo disse, quando convidou e convocou os presbíteros da igreja de Éfeso, ele disse: Eu nunca deixei de vos ensinar nada que fosse útil, de casa em casa, com lágrimas, ensinando todo o conselho de Deus. Então, a igreja, nós vimos na semana passada, tem que ter uma liderança instruída na palavra de Deus, tem líderes guiados pelo Espírito Santo. Nós vimos que Paulo entra no ministério, oração do Espírito Santo. Foi ele que no capítulo 3 de Atos disse à igreja de Antioquia que separassem Barnabé e Saulo para a obra que eles tinham chamado, e no versículo 4 do capítulo 13 diz: E eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Uma outra característica de uma verdadeira igreja cristã é que tem líderes preocupados com o futuro teológico da igreja. Paulo disse: Olha, cuidem do rebanho que Deus pôs na mão de vocês, porque depois da minha partida, lobos entrarão no rebanho, e dentre vocês mesmos surgirão pessoas que dirão coisas perversas para atrair as ovelhas para si. Então Paulo diz: cuidem do rebanho de Deus. E em quarto lugar, uma verdadeira igreja é uma igreja que comunga com seus líderes, que quando Paulo disse para aqueles irmãos que nunca mais vocês vão ver o meu rosto, e de fato Paulo estava ali deixando efetivamente o campo missionário. Ele seria preso, depois levado a Roma e depois decapitado. Mas a igreja chora, a igreja ora com seu líder, e mesmo assim cumpre o propósito de Deus e o acompanha até o navio que o levaria embora para sempre, como efetivamente aconteceu. Hoje nós vamos abordar o tema da igreja como uma comunidade de adoradores, e para tanto eu vou seguir em parte as lições de um teólogo batista americano, Wayne Grudem, e eu gosto muito da leitura deste livro, e eu vou seguir com os irmãos alguns itens que eu aprendi estudando Wayne Grudem. Ele escreve isso que nós vamos falar aqui na sua teologia sistemática. Meus irmãos, nós já falamos muitas vezes que tudo na vida de um crente é um culto a Deus. Isto é, qualquer atividade que o crente exerça deve exercer para louvar a Deus. Por isso não existe uma linha divisória para o cristão dizer: essa minha atividade é secular, essa é espiritual.
Porque tudo na vida do cristão existe para engrandecer e para louvar a Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De maneira que todo o nosso procedimento, todo o nosso trabalho, todo o nosso envolvimento na vida tem que ser feito para a glória de Deus. Não importa que tipo de relacionamento nós tenhamos, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Amém? Em outras palavras, tudo que o cristão faz ou deixa de fazer, o seu pensar e o seu agir, deve ser um ato exclusivo de adoração a Deus. Você não pode pensar, isso aqui não é de Deus, aquilo é de Deus, tudo é para Deus. Agora, eu vou usar o termo adoração hoje nesta mensagem de uma forma mais particularizada. Eu quero me referir à adoração que a igreja realiza quando se reúne nos horários de culto com um fim específico de louvar a Deus, como nós estamos aqui hoje reunidos, com um fim específico de louvar a Deus. Eu quero falar na adoração nesse sentido. Quando nós cantamos, quando nós contribuímos, quando nós estamos aqui presentes, a nossa reverência, é nesse sentido que eu vou falar de adoração a Deus. A igreja como uma comunidade de adoradores. Então eu gostaria, em primeiro lugar, de definir, nesse sentido, o que é adoração. Adoração é a atividade da igreja de glorificar a Deus em sua presença, com sua voz e com seu coração. Entendeu? Não está no telão? Tá. Não. Olha que definição interessante. Adoração é a atividade da igreja de glorificar a Deus em sua presença, porque Deus está aqui presente, não está? Ou não? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no seu meio. Então, a adoração é a atividade da igreja de glorificar a Deus em sua presença. Quer dizer, nós glorificamos a Deus conscientes da sua presença aqui no nosso meio. Ele está aqui e nós o glorificamos. Com sua voz, vocês cantaram. Vocês também repetiram textos da palavra de Deus. Então, com sua voz e com seu coração. Tudo isso tem que partir do coração. A glorificação, aqui me refiro aqui à igreja como uma comunidade de adoradores, é nesse sentido. É a atividade da igreja de glorificar a Deus em sua presença, com sua voz e com seu coração. Então, quando a igreja se reúne, é para adorar a Deus nos moldes que Paulo ensina, por exemplo, em Colossenses 3,16. Ele diz: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Eu quero dar uma pausa para fazer a pergunta clássica. A palavra de Deus habita ricamente em você? Como que a palavra de Deus pode habitar ricamente em você? À medida que você lê. Eu estava conversando com alguém na porta hoje e alguém falou: eu tenho dificuldade de decorar. Foi para mim. Eu tenho dificuldade de decorar. Eu também tenho. Sabe como é que eu decoro? Lendo. Sim, eu não paro assim para decorar um versículo. Eu vou lendo. Aí eu leio uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Eu leio o livro inteiro. Aí eu vou apreendendo o sentido da coisa. E quando eu cito, é como se o Espírito Santo de Deus me fizesse lembrar. Então, o culto a Deus é esse: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Vejam que esse adorar a Deus aqui, segundo Paulo, segundo esse texto que nós lemos, significa cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Aliás, todos os cânticos que a igreja canta é espiritual. Muitas vezes as pessoas confundem canto espiritual com canto em língua estranha. Os pentecostais pensam assim. Não é. Qualquer cântico que você realiza na igreja, você estava aqui no telão acompanhando as letras, todas são letras bíblicas, todas repetem a vontade de Deus. Isso é de natureza espiritual. Então, todos os cânticos da igreja são de natureza espiritual. Então, o povo de Deus se reúne para adorá-lo cantando e falando de coração para o próprio Deus. E outra, isso nós ensinamos e aconselhamos uns aos outros. E Paulo diz: com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então nós vemos que a principal razão pela qual Deus nos chamou para trazer
parte da assembleia da igreja aqui é que a igreja o louve. Foi como aconteceu no deserto também, ou no Egito, quando o povo estava lá, em Êxodo 7,16, Deus manda Moisés dizer a Faraó: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa o meu povo ir para que me cultue no deserto. Deus tira o povo do Egito para cultuá-lo em um lugar específico. Quer dizer, Deus tira Israel para fora do Egito e os leva para dentro da sua assembleia solene para receber a adoração do seu povo. Então, quando nós estamos aqui, nós também saímos do nosso meio ambiente, nós saímos de todos os lugares, nós estamos aqui com um fim específico de adorar a Deus. No Novo Testamento, as primícias do reino de adoradores têm o seu início no Pentecostes, quando Deus chama judeus e gentios a partir dali, para que juntos como um corpo, em uma assembleia solene como esta, lhe preste culto de adoração. Tem um texto em Hebreus que me chama muita atenção, que fala sobre a assembleia de adoradores. Olha que coisa interessante. Eu tenho certeza que você já leu esse texto, mas também tenho certeza que você passou por cima da leitura. Você não prestou atenção nessa leitura. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus 12, do 22 ao 24. Quando a igreja se reúne, quando o povo de Deus se reúne para adorar, diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha que reunião interessante. Quando nós nos reunimos aqui, quando nós estamos aqui prestando um culto a Deus, os céus também estão junto conosco, prestando um culto a Deus. Os santos anjos, os anjos eleitos, estão prestando um culto a Deus. Os nossos irmãos que já morreram, que estão glorificados nos céus, que já estão nos céus, estão prestando um culto a Deus. Deus, o Pai, está no trono sentado, recebendo a adoração do seu povo, através do seu Filho Jesus Cristo. De maneira que, por que a Bíblia nos chama tanto a reverência? Por que a Bíblia nos chama tanto a atenção para que sejamos efetivamente um grupo de adoradores? Porque nesse exato momento que você está aqui cultuando a Deus, essa mesma reunião acontece nos céus com todos os santos que lá estão. Nós e eles estamos em conjunto, eles em plena reverência diante de Deus, e nós aqui na terra. E nós não podemos ter uma reverência menor do que a deles. Deus aceita qualquer culto? É claro que não. Deus não aceita qualquer coisa. Muita gente imagina: não, Deus é amor, aceita qualquer coisa. Deus ama. Por isso que envia seu Filho para nos redimir, para nos tirar do reino das trevas, do poder de Satanás. Deus nos ama, por isso nos faz ressuscitar, nos vivifica e nos faz viver para Ele em vida e faz habitar em nós o seu Espírito, para receber uma perfeita adoração do seu povo. É em Cristo que Ele nos ama, mas é também em Cristo que Ele rejeita. Qualquer coisa serve para Deus? Absolutamente. Absolutamente. Existiam anjos nos céus, que a Bíblia diz, que não guardaram o seu principado. Eles foram expulsos. Estão guardados em cadeias eternas e serão condenados definitivamente. Deus aceita qualquer coisa? Por que Deus, o Eterno, vai aceitar qualquer coisa de mim, um ser humano comum, que nasceu ontem e morre amanhã? Que estou aqui porque Ele quis, estou aqui porque Ele quer. Por que Ele teria que aceitar? Ele não aceita. Então, essa nossa reunião de adoradores, meus queridos, está acontecendo também nos céus agora. Nós estamos sendo observados por Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, os santos anjos, os espíritos. Não estou falando de espiritismo, tá? Os crentes que já estão com Cristo nos céus, que morreram, alguns pelo testemunho da palavra, e outros morreram naturalmente, mas estão lá também. Esses nós vamos nos reunir com eles por ocasião da parousia. O Senhor vai nos buscar, vai ressuscitá-los, seus corpos, e vai transformar os nossos. E nós, numa grande reunião, aí sim, especialmente na presença de Deus, fisicamente na presença de Deus, continuaremos a lhe prestar um culto por toda a eternidade. Você e eu somos chamados a adorar a Deus.
Pois é, a palavra de Deus nos ensina isso, que quando a igreja se reúne em adoração reverente diante de Deus, como um corpo, não é por opção sua, é a própria expressão do seu ser. A igreja foi chamada para adorar a Deus. Nós somos um corpo de adoradores de Deus. E uma coisa importante que a Bíblia nos ensina sobre adoração, e nós devemos observar isso com cuidado, é que a adoração é algo reservado exclusivamente a Deus. Nenhum outro ser, por mais especial que seja, nos céus ou na terra, pode ser adorado. Só Deus. Só Deus. O apóstolo João, no Apocalipse, ele está tendo visões dos céus e ele é acompanhado por um anjo que lhe mostra tudo. Toda a revelação do Apocalipse foi mostrada a João por um anjo que Deus designou. E quando chega no final do Apocalipse, das visões que João tem, no capítulo 22, versículos 8 e 9, João diz o seguinte: eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim, para adorá-lo. Olha o que o anjo fez. Mas ele me disse: olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adoração é algo exclusivo a Deus. Quando Deus introduz Jesus no mundo, em Hebreus 1, 5, 6, diz a mesma coisa. Eu acho interessante esse texto de Hebreus 1, 5, 6 sobre Jesus, porque existem algumas seitas que dizem que Jesus não é filho de Deus, no sentido que a gente ensina, no sentido que a Bíblia ensina, mas é um anjo, é Miguel. E esse texto em Hebreus vai dizer que não é nada disso. Diz assim: pois a qual dos anjos disse alguma vez: tu és meu filho, hoje te gerei? A qual dos anjos? A Miguel? Gabriel? A nenhum deles. E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A qual dos anjos Deus chamou de filho? Nenhum deles. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Isso vem confirmar que Jesus, o nosso Senhor, é Deus. Só Ele é digno de adoração e louvor. Tem outro trecho também no Apocalipse que fala uma coisa bem interessante. São aqueles 24 anciãos que, no meu entender, representam os apóstolos e as 12 tribos de Israel. E os 24 anciãos no céu têm essa mesma consciência e sentem tal reverência e alegria que se prostram diante do trono de Deus e lançam suas coroas diante dele. Em Apocalipse 4, 9 a 11 diz: sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Aqueles seres prostravam-se diante do trono de Deus em adoração. Por tudo isso, o nosso culto a Deus deve ser direcionado exclusivamente a Ele. E Ele seja em tudo adorado e glorificado. Os cânticos, as participações especiais das crianças cantaram. Nós cantamos. A pregação da palavra de Deus. Nossa atitude reverente e até os nossos dons que Deus nos concede devem ser para glorificar a Deus. É interessante que a Bíblia diz isso, que Deus nos concede dons para glorificar a Ele. Nós somos abençoados com os dons que Deus nos concede, mas Ele também é glorificado. Na 1 de Pedro 4, 10 e 11 ele diz: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, conforme bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Quando você estuda a Bíblia, você percebe uma coisa também. Quando nós adoramos a Deus, tem consequências.
a adoração traz consigo algumas consequências interessantes e eu vou compartilhar com vocês aqui algumas delas. Em primeiro lugar, quando nós, como uma comunidade de adoradores, elevamos a Deus a nossa adoração, nós nos alegramos em Deus. Deus nos criou não somente para glorificá-lo, mas também para nos alegrarmos dele e nos regozijar em sua grandeza. E é nos momentos de adoração da igreja que mais experimentamos da alegria do Senhor do que em qualquer outra atividade. Você já percebeu que quando a gente canta com o coração, é interessante? Às vezes eu estou aqui na frente escutando os irmãos cantarem, dá uma alegria tão grande de ouvir a voz de vocês, e dá uma tristeza tão grande quando eu vejo gente na hora da adoração fazendo outra coisa, prestando culto a quem? A ninguém? A nada? Deus não está aqui? A presença dele não te incomoda? A presença dele não te enternece? Nunca, sob hipótese alguma, de jeito nenhum. Mas quando nós cantamos, irmãos, você está feliz. Eu acho que a maior forma da gente assim entender essa felicidade ou viver essa felicidade é quando a igreja do Senhor canta louvores. Nós em conjunto, cantando, nós abrimos nossas bocas, abrimos nosso coração, soltamos a voz e louvamos ao Senhor. Não é uma bênção? Eu vejo irmãos levantando a mão, eu vejo irmãos de olhos fechados, eu vejo irmãos até, tem uns irmãos que dançam, né? Aproveita aí para... Mas o louvor produz essa alegria. O louvor a Deus, quando você louva a Deus, eu acho que é uma das formas mais interessantes da gente entender e sentir essa alegria de Deus em nós. Nós nos alegramos em Deus quando lhe prestamos louvores. Qualquer espécie de louvor a Deus traz uma alegria muito grande. No Salmo 27:4, o salmista disse, Davi disse, pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Olha que coisa interessante, no Salmo 16:11 ele complementa essa ideia e diz, tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. Quer dizer, Deus nos dá prazer, Deus nos fez para adorá-lo, mas Ele nos concede o prazer pelo fato de adorá-lo. Os filhos de Corá, quando pensaram na adoração conjunta do povo de Deus, eles exclamaram no Salmo 84, 1-4, ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. E no versículo 10 ele diz, um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar às portas da casa do meu Deus, habitar nas tendas da perversidade. Olha que expressão de louvor, que desejo no coração. Será que nós temos esse mesmo desejo no coração? De louvar a Deus, de engrandecer a Deus, de estar junto. Eu sempre falo, não tem coisa melhor para o crente do que estar junto com os seus irmãos, com o povo de Deus. Existe alguma coisa mais interessante do que prestar louvor e adoração a Deus? O Deus que nos criou, o Deus que nos preserva, o Deus que nos ama, nosso Pai, Ele vai nos levar para si um dia, nós estaremos na presença dEle para todos sempre. É o Deus que nos preserva, é o Deus que nos enche de alegria. Existe coisa melhor do que estar na presença de Deus? Existe coisa melhor do que essa reunião solene para adorar, com um fim específico de adorar a Deus? Logo depois da ressurreição do Senhor, os discípulos entenderam que a adoração era a melhor coisa que podiam fazer. O Senhor Jesus tinha sido levado aos céus. Eles estavam ali imaginando-se sozinhos. Mas eles tomam uma atitude interessante. Lucas relata isso no seu Evangelho, no capítulo 24, 52 e 53. E diz que quando Jesus foi aos céus, diz, e adorando-o, eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém? A igreja primitiva também logo conheceu a alegria na adoração. Diz, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comiam juntos com alegria e singeleza de coração, juntos com alegria, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, meus irmãos, a verdadeira adoração nos traz a alegria de Deus. Mas uma outra coisa que a adoração nos traz é que Deus se alegra em nós. Não só produz alegria em nós, Ele se alegra conosco. Você, quando adora a Deus, você promove a alegria dele. A impressionante verdade das Escrituras é que quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo, Ele também se alegra no seu povo, que o adora. O profeta Isaías disse: como o noivo se alegra da noiva, assim o teu Deus se alegrará de ti. O profeta Sofonias disse a mesma coisa em 3,17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti com alegria, Ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Quer dizer, o verdadeiro louvor a Deus, o verdadeiro louvor dirigido a Deus pela sua igreja, faz Deus se alegrar em nós. Olha que coisa interessante, você alegra o coração de Deus e Deus alegra o seu coração com louvor, com adoração. Essa adoração que nós estamos aqui prestando. A gente poderia estar em qualquer lugar, meus irmãos, mas nós estamos aqui adorando a Deus. Nós somos uma comunidade de adoradores. O Senhor nos chamou para adorá-lo. Outra coisa que o louvor, que a adoração nos faz, é que nos aproxima de Deus. Você sabe que na antiga aliança, no Antigo Testamento, a aproximação de Deus era bastante limitada, porque era realizada através de cerimônias. Como, por exemplo, nas festas que o Antigo Testamento determinava para que o povo de Deus realizasse, eram 3 festas principalmente, e depois aumentaram para 5. A grande maioria do povo que vinha adorar no templo de Jerusalém, ou no tabernáculo, no deserto, ninguém entrava, nem no templo de Jerusalém, nem no tabernáculo. Vocês sabiam disso? Quando o povo de Deus se reunia em Jerusalém para adorá-lo, ninguém entrava no templo. Fizeram o templo de Jerusalém em São Paulo, um templo onde as pessoas entram no templo. Não é o templo de Jerusalém. Primeiro que é em São Paulo, né? Então não é de Jerusalém. E no templo de Salomão, no templo de Jerusalém, as pessoas não entravam no templo quando vinham adorar a Deus. Eles ficavam nos pátios do templo. O templo era dividido principalmente em 2 seções. O lugar santo, onde entravam os sacerdotes, os levitas, que auxiliavam o sumo sacerdote na execução de sacrifícios e louvavam também ali a Deus. E o santo dos santos. Então só os sacerdotes entravam no templo, no lugar santo, mas eles não tinham acesso ao santo dos santos. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, é que entrava no santo dos santos. Está escrito em Hebreus 9, dos 6 e 7, diz: estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda, ou seja, no lugar santo, a fim de realizar os atos de culto. Mas na segunda tenda, no santo dos santos, somente o sacerdote entrava, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Quer dizer, era difícil você ter acesso à presença de Deus na antiga aliança. Mas hoje, na nova aliança, tudo mudou. Depois que Jesus Cristo assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa humanidade, morreu em nosso lugar, Ele nos abre os céus. Diz em Hebreus 10, 19, portanto, irmãos, 19, 20 e 21, portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Ele fala tendo coragem, porque ninguém podia entrar no lugar santíssimo do santuário. Ninguém. 2 filhos de Arão tentaram entrar uma vez de forma inadequada e foram fulminados por Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Vejam só, meus queridos irmãos, essa é a realidade da adoração na nova aliança. É a adoração na presença de Deus. Nós entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. O que os crentes do Antigo Testamento nunca tiveram acesso, nós temos total acesso por causa do nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo.
quando nós nos reunimos para adorar a Deus, nós adentramos no templo do Senhor e nós nos encontramos com o nosso Deus, que está aqui para receber a adoração do seu povo. Se nós cremos que as Escrituras são verdadeiras, precisamos também crer que é verdade que nós mesmos temos chegado a tal lugar. Nós chegamos àquela assembleia que nos referimos no início, na Epístola Hebreus capítulo 12, que diz, embora que nós, apesar de nós não vermos com os nossos olhos físicos, nós estamos reunidos com os anjos em volta do trono de Deus, com os justos aperfeiçoados e com Jesus Cristo. Essa reunião que acontece aqui está acontecendo lá. Vocês estão vendo? Não? Mas está acontecendo. Porque a Bíblia diz que está. Quando nós adoramos a Deus, a Bíblia também diz que Deus aproxima-se de nós. Tiago diz, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus começou a louvá-lo na ocasião da dedicação do templo, creio que vocês lembram dessa imagem, bem interessante, quando Salomão construiu o templo de Jerusalém, e ele foi dedicar ao Senhor, e ele orou. E nas Segundas Crônicas, capítulo 5, do 11 a 14, diz, quando os sacerdotes, estava aquela multidão ali, de gente, né, aquele templo majestoso que Salomão tinha construído, riquíssimo, templo muito requintado mesmo. E todo o povo de Israel estava ali para dedicar aquele templo ao Senhor. Salomão fez uma oração. E no capítulo 5, do 11 ao 14, diz, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, todos os sacerdotes que se achavam presentes tinham se santificado. Os levitas, cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e parentes, vestidos de linho fino, olha, fala até da veste, não é? Como que nós nos apresentamos diante de Deus? Com qual roupa você se apresenta diante de Deus? Vestidos de linho fino, com símbolos, alaúdes e harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, louvando a Deus, claro. E quando tocaram as trombetas em uníssono e cantaram para serem ouvidos, louvando o Senhor e dando-lhe graças, e quando levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de música, e louvaram o Senhor cantando, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Enquanto o povo de Deus louvava a Deus de todo o coração, Deus se fez presente ali, e uma nuvem encheu o templo. Você está vendo a glória de Deus aqui? Ou você não veio para adorar? Eu quero dizer uma coisa para você. Fique muito claro. Se você não veio para adorar a Deus, você nunca verá a glória de Deus. Você não verá nenhuma manifestação da glória de Deus. Deus não se manifesta a pessoas que não adoram. Então nós devemos nos aproximar de Deus com louvor. E uma coisa interessante também que acontece quando nós louvamos a Deus, é que Deus ministra a nós. Embora o propósito da adoração seja de glorificar a Deus, as Escrituras nos mostram que também acontece algo em nossos corações na adoração. Nós mesmos somos edificados por Deus enquanto o adoramos. Quer dizer, além da edificação resultante do crescimento na compreensão das Escrituras, há outra espécie de edificação que ocorre na adoração. Quando adoramos a Deus, Ele se encontra conosco e ministra diretamente a nós, fortalece a nossa fé. Tem muitos crentes que estão com a fezinha lá do tamanho de nada, segundo eles, né? Mas quando nós entramos diante de Deus, em oração reverente, com os nossos lábios, com o nosso coração, Ele ministra o nosso espírito e fortalece a nossa fé, aumenta em nós a consciência da sua presença e concede refrigério ao nosso espírito. Quantas pessoas estão aflitas, estão acabrunhadas? Por quê? Por que um crente fica assim? Você adora a Deus efetivamente? Ou não? Você tem consciência da presença de Deus?
Você é apenas um ser religioso? O que você espera de Deus? Eu estava falando ontem aqui na igreja, no aniversário do Marcos, sobre o capítulo 8 de Atos, e eu falei de uma pequena diferença que existe entre o Deus que se pregava no início da igreja primitiva, que é o Deus da Bíblia, e o Deus de hoje. Há uma diferença porque os cristãos mudaram, mas a Bíblia não mudou, nem Deus mudou. O Deus é o mesmo. Qual a diferença básica que é? Eu estava falando também na escola dominical sobre isso. Quando alguém se converteu ao cristianismo, nos 400 primeiros anos da fé cristã, do cristianismo, ninguém esperava nada de Deus. O indivíduo se convertia sabendo que estava perdendo tudo. Eles não entravam para a fé cristã esperando ganhar nada. Eles sabiam que estavam perdendo tudo. Qual a maior forma que a igreja tinha para se comunicar naquela época? Era o martírio dos crentes. As pessoas iam para as arenas, onde os crentes eram martirizados, e viam os cristãos sendo queimados, sendo jogados às feras. Eu perguntei para os irmãos, se você visse uma cena de uma família cristã, fiel a Deus, de mãos dadas, pai, mãe, esposa, os filhos pequenos, no meio de uma arena, e serem soltadas várias feras, vários leões famintos em cima daquela família. Eu pergunto uma coisa para você: você se converteria ao cristianismo sabendo que era aquilo que te esperava? Os cristãos não esperavam nada de Deus. A única coisa que eles faziam era estudar sobre Deus nas Escrituras para saber que forma eles poderiam fazer para agradar mais a Deus. Eles viviam procurando um modo de ser mais santos, mais dignos do Evangelho, mais dignos do nome de Deus que era invocado sobre eles. Eles eram muito diferentes de nós, muito diferentes de nós. Hoje em dia as pessoas vêm na igreja esperando o que Deus pode fazer por elas. No passado, as pessoas vinham para a fé cristã esperando poder fazer alguma coisa para o nome do Senhor Jesus Cristo ser anunciado a todas as pessoas, mesmo que isso lhe causasse morte e sofrimento. E eles não estavam reunidos, orando, pedindo para Deus acabar com o sofrimento deles. Não, Senhor, não estavam. Quando Pedro foi solto, ele se reuniu com a igreja, e a oração deles foi: glorificaram a Deus porque foram julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus Cristo. Eles não foram lá pedir para que Deus acabasse com a perseguição. Eles não oravam por isso. Em compensação, eles viviam com a Bíblia na mão, estudando quem era Deus e como poderiam eles agradar a Deus ainda mais. Quando Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele define. Hoje em dia as pessoas, eu falei na classe, que hoje em dia as pessoas não vêm mais com a Bíblia para a igreja. Vem com um código de defesa do consumidor debaixo do braço. Que disseram para eles que se ele viesse para a igreja, ele ia arranjar um emprego melhor. Disseram para eles que se ele viesse para a igreja, Deus ia curar ele de todas as enfermidades. Disseram para eles que se ele viesse para cá, os problemas dele se acabariam. No início da fé cristã, o que se dizia? Se você confessar Jesus como Senhor e Salvador, o que te aguarda é perseguição e aflição e problemas. Hoje em dia se fala ao contrário. Então o Deus de hoje que se prega é um Deus que está aí tipo o gênio da lâmpada, que vai fazer coisas por você. As pessoas vêm para a igreja e se ofendem com qualquer coisa. As pessoas vêm para a igreja e se Deus não fizer alguma coisinha que elas acham que Deus deve fazer, elas ficam iradas com Deus e não querem mais saber de Deus. Ah, você não faz isso para mim, eu fui num culto esse mês. E o senhor não faz nada por mim? Eu contribuí financeiramente. Quem dá o dízimo, aí pronto. Aí exige tudo de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados para adorar a Deus. Ele nos resgatou desse mundo, nós não somos desse mundo, nós somos um povo que vive para a glória exclusiva de Deus, seja pela vida, seja pela morte. Mas em tudo nós devemos glorificar a Deus. E quando nós o glorificamos, quando nós o adoramos, ele ministra ao nosso espírito e fala conosco, e nos anima, e nos dá esperança. Pedro ensina que enquanto os crentes estão continuamente indo
a Cristo em adoração, oração e fé estão sendo edificados. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Veja que Pedro diz sacrifícios aceitáveis a Deus, porque não é qualquer coisa que Deus aceita. Então, quando nós adoramos a Deus, estamos na sua presença de maneira especial e podemos esperar que Ele se encontrará conosco e ministrará em nós. Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, durante a adoração genuína, com frequência nós experimentamos um aumento da obra santificadora do Espírito Santo, que trabalha continuamente, transformando-nos na semelhança de Cristo, de glória em glória, como disse Paulo em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. A adoração a Deus, a verdadeira adoração, produz todas essas coisas. E uma coisa que me chama muita atenção, especialmente no Antigo Testamento, é que enquanto o povo de Deus adorava a Deus, os inimigos do Senhor fugiam. Quando o povo de Israel, em certas ocasiões, começava a adorar a Deus, Deus lutava por eles contra os seus inimigos. Tem um caso específico na Bíblia, no segundo livro das Crônicas 20, 21 e 22, que diz o seguinte: quando os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas atacaram Judá, o rei Josafá convocou seu exército e pôs na frente do exército cantores para louvar a Deus. Olha o que aconteceu. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Você já experimentou cantar louvores a Deus com o coração? E coisas podem acontecer? Por que tanta fraqueza espiritual no nosso meio? Não é exatamente porque a gente não cumpre os menores requisitos da palavra de Deus em relação a Ele. Às vezes, eu pergunto para as pessoas: você daria a sua vida por Jesus Cristo? Eu dou minha vida por Jesus Cristo. E se você tiver com enxaqueca, vem para o culto? Se você estiver cansado, vem para o culto? Se tiver com dor de cabeça, vem para o culto? E se você vier para o culto, vai ficar em reverência diante de Deus? E dá a vida. Você não consegue nem prestar um culto adequado a Deus, você dá a vida por Ele? Não dá. Não dá. Mas comece a louvar a Deus, para ver como sua vida vai ser transformada. Quando o povo de Deus oferece-lhe louvores, podemos esperar que o Senhor lutará contra as forças demoníacas que se opõem ao Evangelho, fazendo-os bater em retirada. A Bíblia nos ensina que a adoração tem um valor eterno. Quer dizer, pelo fato de glorificar a Deus e cumprir o propósito para o qual Ele nos criou, a adoração é uma atividade de significado eterno e de grande valor. Significa que adorar a Deus é fazer a sua vontade, visto que a adoração é a consequência de se entender qual é a vontade do Senhor. Quando nós entendemos qual a vontade do Senhor para a nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é louvar a Deus. Além disso, já que Deus é eterno e onisciente, o louvor que lhe tributamos de coração e com a nossa boca nunca se desvanece na consciência de Deus. Se um dia você chegou aqui e louvou a Deus de coração, aquele dia está gravado na mente de Deus. Isso nunca vai se desvanecer da consciência dele, porque ele é onisciente e ele é eterno. Isso continuará a trazer regozijo ao coração dele por toda a eternidade. Por isso que Judas termina a sua epístola dizendo: ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Por isso que Judas termina a sua epístola assim. E como nós podemos entrar em adoração genuína diante de Deus?
Você sabe que a adoração é uma atividade espiritual. Eu quero deixar isso bem gravado na sua mente hoje. Como você pode ter e prestar uma adoração adequada a Deus? Entenda que a adoração é uma atividade espiritual. Ela não acontece em você mesmo. Ela vem pelo Espírito. O Senhor Jesus Cristo, em João 4, 23, 24, ele diz: mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em que? No Espírito e em verdade. Porque esses são os adoradores que o Pai procura. Deus procura qualquer adorador? Não. Aqueles que o adoram no Espírito e em verdade. Diz: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a verdadeira adoração não é autogerada em nós, né? Claro. Que pode ser desenvolvida dentro de nós mesmos, né? Como as pessoas falam: olha para dentro de você, você tem a solução. Se você olhar para dentro de você, você vai ver um poço de perdição. Olha para cima, olha para Deus, não é para dentro de você. E essa adoração acontece por um derramamento do nosso coração em resposta a um reconhecimento de quem Deus é, que também é operado pelo Espírito Santo. No início nós lemos o texto de Êxodo, eu disse que ia falar dele no final, bem resumidamente, para dizer o seguinte: o faraó pergunta a Moisés: quem irá cultuar ao Senhor? Moisés está diante do faraó dizendo: deixa o meu povo ir, Deus dizendo, para que me preste uma adoração no deserto. O faraó não quer deixar de jeito nenhum, e Deus ainda endurece o coração do sujeito lá, e ele não quer deixar. Deus quer trazer juízos sobre ele, sobre o Egito. E ele pergunta: quem irá cultuar ao Senhor? E Moisés responde: todos, homens, mulheres, crianças, velhos, idosos, os nossos rebanhos, tudo vai para o deserto cultuar ao Senhor. Todas as famílias juntas devem cultuar ao Senhor. Na última assembleia, a igreja decidiu acabar com o culto infantil, porque grande parte, a maioria da igreja acertou na decisão. Acha que os filhos devem estar junto com os pais em adoração a Deus. As crianças dão trabalho? Tem adultos que dão mais trabalho que crianças. As crianças dão trabalho? Fazem barulho? Vocês estão escutando algum barulho? Está cheio de crianças no tempo. Todas as famílias juntas devem aprender a adorar ao Senhor. Sabe como é que nós ensinamos nossos filhos a adorar ao Senhor? Em conjunto. Marido, esposa, filhos. Juntos. A criança vai dar trabalho, chega em casa, você ensina. Fala: olha, papai ama você, a mamãe ama você, mas na hora do culto tem que ficar quietinho. Nós estamos em adoração diante de Deus. Você deve trazer à mente do seu filho que o nosso propósito é adorar a Deus em família. As famílias cristãs adoram a Deus. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo o que ele deveria fazer para se salvar, Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, tua família. Então a família junta tem que aprender a adorar a Deus. Como é que a criança se habitua a um culto? Estando no culto. Se você tirar a criança do culto, ela não vai aprender a prestar um culto. Eu criei todos os meus filhos aqui, muitos irmãos também criaram, estão todos aqui. Amém? Quando o faraó fala assim: olha, vão só os adultos, Moisés fala: não, enquanto não sairmos todos para prestar um culto de adoração a Deus, nós não vamos sair daqui. Expulsaram Moisés e Arão diante do faraó, tudo bem naquele momento, mas no capítulo 12 do Êxodo, todo Israel saiu e prestou um culto de adoração a Deus no deserto, como Deus mandou. O pai, a mãe e os filhos, todo mundo junto. E aqui nós estamos todos juntos. Para quê? Prestar um culto de adoração a Deus. E o faraó falou: não, não vai ser assim. Mas quem é o faraó para ditar normas para nós? Quem são os mundanos que vão dizer para nós o que é adequado? Nós somos regidos pela palavra de Deus. Quem instituiu a adoração em família foi o próprio Deus. Você não pode ligar sua TV e ficar ouvindo psicólogos que não temem a Deus, e eles falando: olha, a criança tem que ser ensinada assim, tem que ser ensinada assado. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos. Ensine sua família, ensine seus filhos a adorarem a Deus, e você vai ter filhos adequados para o mundo, você vai ter filhos adequados para a igreja, você vai ter filhos inteligentes,
filhos que participam. Você vai ter filhos que vão fazer a diferença, mas largue seus filhos em casa. E fala, não, eles vão dar trabalho. Largue seus filhos em casa. E depois eles vão dar trabalho, sim. A você. Deus quer que todos nós, todo o povo dele, todas as famílias, adorem em conjunto a Deus. E Deus pôs você como chefe de família para fazer com que sua família adore a Deus. Que marido é que não tem autoridade na sua casa? Eu não estou falando que você seja autoritário, mas Deus nos concede a nós, homens da casa, a autoridade espiritual para dizer para a nossa família o que eles têm de fazer, de pegar a Bíblia e mostrar com amor, com carinho, mas com autoridade. E muita educação, e muito amor, e muito respeito. Todas as famílias dos crentes devem adorar a Deus. Meus irmãos, eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: que fique bem fixo nas nossas mentes, como igreja de Deus, que a nossa adoração a Deus tem que ser feita por todas as famílias reunidas. E quem fixou isto foi o próprio Deus na sua palavra. Outra coisa que nós não devemos nos esquecer é que quando a igreja de Deus se reúne para adorá-lo, outra reunião semelhante acontece nos céus. Nós nos reunimos com os santos anjos que adoram a Deus, com os nossos irmãos que já estão glorificados nos céus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do sangue da eterna aliança, que Ele derramou por nós, nos abrindo acesso para adentrarmos ao Santo dos Santos e chegarmos à presença de Deus. Que o Senhor, pela sua graça infinita, nos faça conscientes de que fomos o povo que Ele escolheu e resgatou para lhe prestarmos eterna adoração. Você é um adorador de Deus. Você foi chamado para glorificar a Deus. E você não pode ser menor do que isso diante de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem convidando os irmãos para ficar em pé. E nós vamos louvar a Deus nesse momento, juntamente com os seres celestiais. Presta atenção. Nós vamos adorar a Deus nesse momento, juntamente com os seres celestiais que diante do trono de Deus lhe adoram por todos os séculos, repetindo suas palavras. Está no Apocalipse, capítulo 5, do 9 ao 14. Está aqui no telão, não está? Vocês estão vendo que tem alguns textos em negrito? Tem? Então, o que está em negrito, vocês vão dizer depois que eu ler a primeira parte do versículo. Eu leio essas partes que não estão em negritos e vocês lerão em conjunto as partes em negrito. Essas palavras que estão registradas são as palavras que aqueles seres celestiais dizem ou disseram diante de Deus na presença de João, enquanto ele escrevia e recebia as visões do Apocalipse. Então o texto diz, vocês repetem no negrito, tá bom? Eu vou dizer: e cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reis, sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: O Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem, dizerem: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém.
prostraram e adoraram a Deus. Amém? Que todos nós, em prostração diante de Deus, possamos adorar aquele que vive para todo sempre, aquele que nos ama e com seu sangue nos resgatou dos nossos pecados. Que o Senhor seja louvado e adorado eternamente pelo seu povo, pela sua igreja, por todos os séculos, para todos sempre. Vamos orar. Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, te adoramos nesse momento. Ouvimos a Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor faça com que nós todos sejamos transformados por ela. Que todo o Teu povo, como igreja reunida e também como individualidades, possa Te louvar, Te adorar, onde estiver, durante todo o tempo, Senhor. Que haja sempre essa consciência de todo o Teu povo, de toda a Tua igreja, de que nós devemos e temos o dever de Te adorar, Senhor, onde quer que estejamos e por todos os motivos. Que o Teu nome seja louvado, adorado, glorificado, santificado, exaltado para todo sempre, por todos os santos anjos nos céus e por toda a Tua igreja aqui na terra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, e tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Seja exaltado o Teu nome para todo sempre, meu Deus.